Grande noite para vocês que acompanham mais uma live do Vôlei Mania Suzano. É um prazer estar aqui novamente, espero que esteja tudo bem com vocês. Na live de hoje, diretamente de Santo Domingo, recebemos Marcos Kiviek, que está no comando da seleção feminina da República Dominicana desde 2008. O Marcos trabalha o voleibol feminino dominicano desde a base até o adulto. O convidado desta noite é a garantia que as dominicanas têm muito a incomodar as grandes potências do voleibol mundial. Ao meu lado, para mais uma live, está o técnico do São Miguel Saúde Suzano, João Marcondes, que certamente terá boas histórias com Marcos Kiviek para compartilhar conosco. Boa noite, senhores. Tudo bem com vocês? Boa noite, Marcelo. Boa noite, João. É um prazer estar com vocês aqui. O João é um amigo de longa data, desde o tempo que eu era jogador, que eu jogava ainda. O João já era técnico. É uma carreira vencedora, fantástica, muitas histórias aí. É um prazer estar com vocês aqui, batendo um papo, falando do que a gente gosta, né, de voleibol. Isso aí. João? Antes de mais nada, Marcão, eu queria te agradecer você ter aceitado o nosso convite. Eu acho que hoje eu prefiro até permanecer mais quieto, porque eu estou indo num campo totalmente desconhecido, né? Porque o Marcos, eu tenho acompanhado a carreira dele, considero assim, um dos melhores treinadores. Ele partiu para o feminino, né? Para a área do feminino. Ele fez realmente, ele surgiu com o voleibol da República Dominicana, eu diria assim. A República Dominicana, eu diria que do zero, já o ano passado fez um jogaço contra o feminino do Brasil, né? E tenho certeza que hoje você vai poder pontuar algumas coisas que vai ser fantástico até para mim, né? Porque eu sempre lidei com o masculino. Então, Marcão, muito obrigado de você ter vindo, né? E hoje, como eu te falei, hoje eu vou te receber como técnico, né? Porque em Suzano aqui eu sempre te recebia como jogador. Lembra disso? Bastante. Então seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Obrigado, Marcos, mais uma vez pela presença. Eu faço aqui aquele pedido de sempre para que vocês, amigos internautas, compartilhem a nossa live para que a nossa transmissão ao vivo possa sempre chegar para o maior número de fãs do voleibol. Lembrando que esta live também está sendo compartilhada e transmitida ao vivo pela página da São Miguel Saúde, que é a patrocinadora do Vôlei Mania. Eu aproveito a oportunidade, em nome da Cris e do Ademar, e mando um forte abraço para toda a família da São Miguel Saúde. E lembrando que hoje teremos mais um sorteio. Fiquem atentos aqui nos comentários, que já vão divulgar as regras e participem para ganhar maravilhosos prêmios. Bom, Marcos, vamos começar falando sobre a República Dominicana, né? Que é um pequeno país da América Central, porém lá o vôlei já está ganhando bastante espaço, bastante relevância, graças ao seu trabalho. Queria que você falasse sobre a classificação para as Olimpíadas de Tóquio, que infelizmente por conta da pandemia do novo coronavírus só vai acontecer no ano que vem. E como foi a conquista naquela última vaga do pré-olímpico e sobre a evolução da sua equipe desde que você chegou na República Dominicana, Marcos? A gente tem uma trajetória aqui, eu digo a gente no sentido de comissão técnica, são 7 brasileiros, né? Somos um grupo bem grande, um pessoal que trabalha muito. Eu tenho um técnico, Alexandre Secato, que trabalhou em Suzano, inclusive, um tempo com o feminino, Wagner Pacheco, é meu assistente, no juvenil, é técnico do juvenil, é assistente meu do adulto, mais outros brasileiros que trabalham com a gente. E a nossa trajetória tem sido, assim, de uma evolução constante. Isso tem sido muito bom para o nosso trabalho. Já são 12 anos, né?
um trabalho de um dia para a noite, e a gente tem pautado muito o nosso trabalho em evoluir, principalmente investindo nas categorias de base. A gente tem tido uma dedicação muito grande às categorias de base, porque, como você falou, é um país da América Central, um país pequeno da América Central, né? É meia ilha, né? Nós somos uma ilha dividida em 2 países, onde não existem muitos praticantes. Então, essa dificuldade que a gente enfrenta aqui de não ter essa mão de obra, né, abundante, de a gente ter muita reposição, a gente tem que trabalhar sempre com muita qualidade, porque nós não temos quantidade. A nossa reposição é muito, muito pequena. Então, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com a longevidade das nossas atletas. Nós temos que tomar muito cuidado com elas, desde as categorias de base, para que elas possam ter uma vida esportiva longeva, para que a gente possa aproveitar ao máximo, né? E a gente aqui tem melhorado. Hoje nós nos classificamos para a segunda Olimpíada da nossa trajetória, né? A República Dominicana está indo para a sua terceira, porque eles foram para Londres também, Londres não, Atenas. Aí Londres nós já estávamos aqui em 2012 e repetimos agora indo para Tóquio. Foi, assim, uma felicidade muito grande, porque foi um trabalho planejado, um ciclo muito trabalhoso, depois da frustração de não ter conseguido se classificar para Rio 2016. Nós tivemos, assim, que sair muito rápido dessa tristeza de não ter conseguido a classificação e trabalhar com todas as nossas forças para esse novo ciclo e conseguir a classificação. Classificar para Tóquio foi sensacional, principalmente por ter feito um jogo no Brasil muito duro, onde quase nós conseguimos a vaga, aí em Uberlândia, e depois trazer o pré-olímpico aqui para Santo Domingo foi um fator muito importante para a conquista dessa vaga. Aqui de casa lotadas, 8 mil pessoas no ginásio todos os dias, 3 jogos muito bons, assim, de bom nível, e a felicidade de ter conquistado a vaga. Então foi a premiação pelo trabalho de 4 anos, de uma dedicação de todo mundo, não só de quem está dentro da quadra, mas de todo mundo que estava fora, envolvido no processo também, e culminar com a classificação foi algo, assim, fantástico. Bacana. João? Você falou uma coisa interessante aí, né? Que pela demanda que você tem, né? Você tem que estender a vida útil dessas jogadoras, né? Eu acho que esse é um pensamento muito apropriado, sabe, Marcos? E não somente pelo fato de ser uma ilha, não. Eu acho que aqui no Brasil, eu tenho notado a categoria sub-20, sub-21, sub-19, com muito jogador já arrebentado, porque a molecada, eles querem aparecer de todas as formas, então eles não se poupam de maneira nenhuma. E alguns clubes utilizam, claro, para baratear, utilizam essa molecada. Aí essa molecada passa de um campeonato paulista deles, um exemplo, falar de São Paulo. Eles passam do campeonato paulista diretamente já para uma Superliga B ou diretamente já para uma Superliga. Aí acaba a Superliga, eles já não têm o espaço nem de uma semana, já voltam para o próprio campeonato do outro ano, e isso é massacrante. Eu vi uma notícia também, por exemplo, que até o fato da Olimpíada ter pulado para 2021 fez atletas suas aí segurarem, né, a aposentadoria, né? A Priscila, a Priscila? Na verdade, assim, a Priscila não é a nossa atleta mais velha, é a capitã da seleção, mas é uma jogadora que passou por uma situação familiar muito triste. Ela perdeu a filha dela, né, que enfim, era a filha única dela. Foi um acidente, foi super trágico, ela sentiu muito. Então, os planos dela eram realmente, depois da Olimpíada, encerrar a carreira dela. Já pensando no futuro dela, ela já fez os cursos de capacitação para treinador, fez nível 1, nível 2 internacional, vai fazer o nível 3 internacional também, já está se preparando para essa transição. E aí, com esse adiamento, ela está pensando, né, se realmente para depois da Olimpíada ou não, porque a Priscila é uma menina que tem hoje 35 anos,
Hoje ela está em boa forma, ainda pode ajudar, de repente, como a Olimpíada foi para 2021, o Mundial vai ser em 2022, de repente ela consiga ir até o Mundial, e aí vai dependendo dela. A gente, assim, não impõe nenhuma saída de atleta, vai até aqui, acabou. Eu acho que enquanto a atleta se sentir útil, se sentir em condições de jogar, a idade pouco importa, se ela está em forma, se ela está em condições de contribuir, ela está à disposição. Então, isso eu acho que é muito importante, você ter um atleta com disposição para seguir ajudando e trabalhando. Não simplesmente estar ali pelo nome, pelo sobrenome, ou pela história dela, porque as competições são muito importantes. Ninguém ganha competições com história, né? História é para a gente contar, para a gente escrever livro, para ver, né? Agora, dentro da quadra, tem que estar bem, porque você tem que estar ali à disposição, não é estar simplesmente para fazer a viagem. E, Marcos, fala pra gente como está a questão do coronavírus, do Covid-19, aí na República Dominicana, do treinamento, se vão voltar, tem previsão de volta, como está essa questão? Nós estamos, eu acho, como praticamente toda a América, né? Europa já alguns países voltaram, a Ásia também. Nós agora, o Brasil é o epicentro, né, da pandemia, mas nós estamos como a América. Os Estados Unidos continuam tendo muitos casos também, a nossa proximidade aqui, nós estamos praticamente na mesma linha. Aqui no país existem as medidas de restrições, como no Brasil também. Nós temos praticamente tudo fechado aqui, não tem restaurante, não tem nada, tem farmácias, supermercados, algumas coisas já se flexibilizaram, já se permite, mas o esporte está na última, né, a previsão do esporte é ser a última liberação, então nós estamos fazendo o possível para diminuir o prejuízo. Nós não vamos ter ganho nenhum físico, técnico, nada, ganho nenhum, zero ganho. Então o que a gente tem que fazer é diminuir o prejuízo. Então nós estamos fazendo atividades diárias através dos preparadores físicos, monitorando todas as atletas, a gente vai através de plataformas que permitam os grupos estarem trabalhando ao mesmo tempo, estabelecemos horários diferentes para a categoria sub-20, sub-18 e adulto, uma atividade física por dia, obrigatória, com todas juntas a seleção. Algumas atletas têm a facilidade de ter no seu condomínio ou na sua casa uma sala de musculação à disposição, estão fazendo a parte assim, justamente para nesse retorno a gente não ter que voltar do zero, né? Então a gente está tendo cuidado de diminuir esse prejuízo e principalmente mantê-las sãs mentalmente, que eu acho que esse vai ser o grande problema, a gente manter o atleta mentalmente fortalecido, porque tem sido uma situação horrível para todo mundo. Imagina para um atleta que vive trabalhando, que vive treinando. Aqui no país nós temos toque de recolher. Então hoje o toque de recolher está a partir das 8 horas, das 8 da noite, das 8 da noite até as 6 da manhã, ninguém na rua, só polícia. Então existe o toque de recolher. Até de final de semana, esse final de semana diminui, vai para 6 horas. Então, porque é a maneira de controlar, né? Estamos esperando os aeroportos fechados, portos fechados, não existem, ninguém entra, ninguém sai, tá complicado. Chato. João, tem algum comentário? Ele estava falando, por exemplo, a parte física, né? Nós tivemos uma live com o Ari Graça, né? E o presidente falou exatamente que as competições, né, serão canceladas exatamente pensando não só nos clubes dos países, como também na preparação olímpica, né? Daí eu te pergunto uma coisa, porque no masculino nós temos uma facilidade maior, que a gente não precisa pensar naquela época de menarca, né? Da menarca, das atletas. Uma vez eu fui até dar um curso aqui no Chile, né? Era um curso no Chile e era para assumir até a seleção chilena de vôlei, né? E feminina. Imagina eu trabalhando no feminino, sem chance, né? Falei, eles vão me mandar embora em uma semana. Mas daí eu fui lá dar o curso e como eu iria falar do feminino, eu procurei até a preparação física do Zé Inácio. Não, Zé Elias. Zé Elias. Do Zé Elias.
Isso. Aí ele me falou para tentar, que eles estavam tentando uma estabilidade exatamente na menstruação, né, das jogadoras, para evitar que chegasse tudo desalinhado numa Olimpíada, né? Aí eu te pergunto, Marcos, vocês fazem algo similar? Como que você faz tudo isso? Porque eu estava olhando até para poder bater um papo com você, mas eu vejo, né, casado, né, a gente vê, começa a melancolia, começa a tristeza, ou então eu tenho que dormir no sofá, comer miojo lamen. Então daí eu já sei o que vai acontecer. Então imagina eu como treinador, ou você como treinador, você tendo que administrar um grupo que um lado começou a chorar, né? Começou a ficar triste, e o outro lado quer brigar, dar porrada. Como que você faz, Marcão? Eu trabalhei muitos anos com o Zé Elias, né, em seleção, em clubes, uma referência, né, da preparação física, um cara 100%. O lado da menstruação, existem estudos, existem alguma situação assim que, quando elas começam a conviver muito, chega a um ponto que praticamente todo o grupo está menstruando na mesma data. Você consegue alinhar através de controle, né, de anticoncepcional, você consegue meio que alinhar a menstruação justamente por isso. E os atletas são muito individuais, né? Tem atleta que sofre muito com a menstruação, com cólicas, tudo, mas tem atletas que passa batido, não tem nenhum tipo de problema. Mas trabalhar com mulher, esse é um dos fatores, né? Trabalhar com mulher é uma coisa que você tem que estar constantemente estudando, entendendo o comportamento, principalmente porque o fator emocional passa a ser determinante no voleibol feminino. O fator emocional, ele tem o mesmo peso que o fator físico, que o fator técnico, tático. O fator emocional no feminino é determinante em todas as situações de treinamento e de jogos. Então, essa preparação passa muito pelo conhecimento do seu grupo, do entendimento, de você saber como falar com um determinado atleta e você saber como atingir o máximo dela da forma que você consiga... Marcelo, acho que caiu para mim. O que, o áudio dele? Caiu para mim. Tá ok aqui, João. Tá me ouvindo? Marcos? Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo vocês. Então? Marcos? Eu estou ouvindo. Ainda não. Acho que foi. Agora sim. Tá ouvindo? Agora Foi? sim, voltou. Continue aí, Marcos, por favor. Ao vivo. Então, eu acho que o estudar, você ter um acompanhamento psicológico passa a ser uma situação muito importante, muito benéfica, quando você trabalha com feminino. Eu acho que a ajuda de um profissional gabaritado para essa situação passa a ser importante também. Até para você, passa a ser... quanto mais informações você tem, melhor de você estar no conhecimento. E o dia a dia, de você ter feeling, de você ter tato, de você conhecer o seu grupo. Eu acho que isso passa a ser algo diferencial e que pode te trazer bons resultados. Muito bem. Bom, dando sequência aqui, Marcos, a República Dominicana, no Jogo de Tóquio de 2021, vai cair na mesma chave do Brasil, né? Que o Brasil que é treinado pelo José Roberto Guimarães, no qual você já atuou como auxiliar técnico. Além do Brasil, estão na chave Japão, Sérvia, Coreia e Quênia. Eu queria que você falasse da expectativa para enfrentar esse grupo e como será enfrentar o Brasil e o cara que você trabalhou junto, que é o Zé Roberto, em uma Olimpíada. Particularmente, para mim, assim, o Zé Roberto é uma referência, é uma pessoa que contribuiu muito na minha formação como técnico, foi a pessoa que abriu as portas para mim, do meu lado profissional, como treinador, como técnico. Então, muita gratidão, e fez parte da minha trajetória, né, trabalhando com voleibol, e hoje, para mim, é uma referência, não só para mim, eu acho que é uma das referências do voleibol mundial, Zé Roberto. E tê-lo como amigo
mais importante ainda, porque eu conheço a pessoa, não só o técnico Zé Roberto, eu conheço a pessoa Zé Roberto, conheço a família dele, a esposa, as filhas, enfim. Enfrentá-lo sempre é um prazer, não só por estar enfrentando o Zé Roberto, mas por estar enfrentando os melhores times do mundo, né? Eu acho que você só cresce quando você joga com os melhores, porque te desafia mais, você tem que estar o tempo inteiro buscando essa batalha de você estar melhor todo o tempo, e você jogar com grandes seleções, como é o caso do Brasil, como é jogar com a China, como é jogar com a Itália, Sérvia, sempre é bom para o seu crescimento. São oportunidades que você tem de crescer, e a gente se apega muito a isso. Quanto mais a gente jogar contra, melhor para o nosso crescimento. Numa Olimpíada, não é só jogar com o Brasil, qualquer jogo de uma Olimpíada passa a ser emocionante. É a competição máxima de qualquer atleta e de um treinador também. Não digo que seja a competição mais difícil, porque você joga uma Olimpíada com 12 times, o Campeonato Mundial você joga com 24 times. Então, existem dificuldades maiores. Jogar uma Liga das Nações, que são um campeonato com 16 equipes, jogando 5 semanas, viajando, troca de fuso horário, é muito mais complicado do que jogar uma Olimpíada. Mas o sentido da palavra, Jogos Olímpicos, o peso que tem, né? Uma competição ímpar, uma competição que você tem aquela emoção de você estar chegando numa Vila Olímpica. Então isso é super emocionante, de você estar vivendo esse momento, né? E, Marcos, foi com você a primeira vitória da República Dominicana sobre o Brasil, né? Foi pela Liga das Nações em 2019, né? Não, nós já havíamos ganhado do Brasil em 2010, na Copa Pan-Americana, nós ganhamos do Brasil na Copa Pan-Americana. Sobre o seu comando mesmo. Já eu estava aqui, ganhamos Liga das Nações, um jogo. Enfim, é muito difícil jogar contra o Brasil, então qualquer vitória passa a ser muito comemorada, né? Sim. João, tem algum comentário sobre seleção brasileira versus República Dominicana? Ele falou uma coisa muito legal, porque é gostoso ver, sabe, Marcos, essa vontade, essa gana, e eu vejo isso até da forma com que você fala, né? O desafio, né? Eu acho que o esportista nato está exatamente nisso, né? De gostar do desafio, tá difícil, então agora eu quero mais, né? E eu vejo muito isso em você, tanto que você, na beira da quadra, você também transmite essa energia, né? E você bem sabe que eu detesto, sabe, o treinador frio, calculista, igual, né, parado à beira da quadra, sem participar, sem jogar junto. Eu vejo essa paixão em você. Eu acho que é em função dessa paixão, até quando você fala, que você supera muitas dificuldades e adversidades, que é ficar longe da família, né, Marcos? Porque eu, como eu te falei, eu acompanho, você é um dos treinadores que eu costumo acompanhar, e eu já vi diversas vezes, né, aquelas entrelinhas, que é um trabalho de excelência humana que você fala, mas as entrelinhas a gente já percebe o quanto o teu coração está pequenininho em relação à distância da família. Mas, ao mesmo tempo, a determinação está gigantesca, e isso te possibilita vencer essas saudades e esse, como diz o Giovanni há uns dias atrás, esse baixo astral que dá pela, vamos lá, né? Uma coisa que não se recupera é o tempo que se perde, né? Então, por exemplo, você como profissional, você está a cada dia buscando alguma coisa sem perder um segundo, mas tem o sacrifício da distância, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que você convive com esse tempo que você não vai resgatar em relação à família. Essa é uma coisa assim, eu particularmente sou muito ligado à família, né? Eu gosto muito assim, eu sou caseiro por natureza, e ter saído do Brasil
cedo, vamos dizer assim, para mim foi um sacrifício grande, mas que não tem arrependimento. Não existe arrependimento, porque foi uma oportunidade profissional que apareceu de eu investir numa carreira internacional, que eu não sei se ia aparecer mais para frente, e eu acabei escolhendo, optei por isso, foi uma opção minha, ninguém me obrigou, né? Então, e eu vivo voleibol 24 horas por dia. Eu adoro isso aqui, é o que eu gosto de fazer, é o meu tempo de folga, meu tempo livre. Eu estou jogando voleibol, eu jogo Master, onde eu revejo meus amigos. O meu mundo praticamente é o voleibol. Então, desde muito cedo eu joguei a vida inteira, sempre fiz muitos amigos no meio do voleibol. Às vezes deixei de jogar em equipes melhores para jogar em equipes onde eu ia jogar realmente, porque eu gosto de jogar, eu gosto de participar, eu não gosto de estar no banco batendo palma, sentado, eu gosto de estar junto, e é isso que eu gosto também de estar como técnico, gosto de estar participando, gosto de estar aportando, né, que a gente fala, é uma palavra que a gente fala muito aqui, que levando coisas positivas, né? Então, lógico que bate aquela saudade, a tristeza. Eu tenho uma sobrinha que hoje tem 5 anos de idade, eu moro com meu irmão, minha cunhada e minha sobrinha, que cada vez que eu vou para o Brasil, ela está maior, ela é outra pessoa. E eu fico, me dá, sabe, aquela angústia de você estar longe. Então, a facilidade que a gente tem hoje de comunicação com internet te aproxima um pouco, né? Mas é diferente de você estar do lado, abraçando, estar no dia a dia. É um sacrifício, lógico que mas passa a ser uma coisa assim. Eu estou fazendo o que eu gosto, o que eu amo, o que eu me dedico, o que eu quis para a minha vida. Então, eu tenho que fazê-lo com prazer, não pode se tornar um sacrifício, não é pesado, não tem peso. Na hora que você está sozinho, que dá aquela tristeza, que você às vezes está viajando, está muito tempo longe, eu procuro ir para o Brasil a cada 3 meses, eu procuro ir para o Brasil, nem que for para passar uma semana, eu vou, fico 2, 3 dias e volto. Não é sacrifício você viajar 15 horas, 14 horas, para mim, particularmente, não é sacrifício, porque eu preciso, eu gosto. Renova, então, né? Dar uma renovada, eu rever meus amigos, eu estar na minha casa, na minha cama, não tem preço, entendeu? Então, é a maneira que eu encontro de sanar esse lado, né? Não é fácil, lógico que não é fácil, mas é uma opção de vida, foi uma oportunidade que eu aproveitei, que eu quis, e eu estou super feliz. Muito bem. Vou agradecer aqui mais uma vez o público participante da nossa live, que é sempre fiel às nossas transmissões, e já vou ler as perguntas para o João Marcondes e para o Marcos Quake. Marcos, me fala primeiro sobre esse salto de qualidade que o vôlei feminino na República Dominicana deu sob seu comando, porque até então o país não figurava nem no cenário mundial, né? E hoje já é temido por grandes potências. Como foi esse trabalho de evolução da equipe? Bom, a nossa vinda para cá foi no momento justamente que eles estavam buscando algumas coisas diferentes, né? Eles conquistaram o Pan-Americano em 2003, é o título mais importante do voleibol até então, né? Um Pan-Americano fantástico, eles ganharam da seleção de Cuba. Em Cuba, nesses anos, né, era a seleção referência do mundo. Então, ganhar esse Pan-Americano aqui foi algo que foi um boom do voleibol na República Dominicana. Quando nós chegamos em 2008, já era uma transição de gerações. Então, foi onde nós apostamos justamente na renovação da equipe, levar a equipe a estándares internacionais a nível de altura, baixar a idade da seleção, investir realmente num projeto de longo prazo. Essa foi a primeira ideia nossa, porque a gente entendia que é impossível você fazer um trabalho de qualidade a curto prazo. Você pode dar um resultado positivo, uma competição, mas você não consegue manter esse trabalho por um bom tempo se você não tem um trabalho sólido. E você não consegue ter um trabalho sólido a médio e curto prazo. Então, a aposta no trabalho de médio e longo prazo foi o que nos motivou a vir, e a gente tem buscado essa evolução gradativa, sem dar o passo maior que a perna, respeitando os limites, para que a gente tenha uma base sólida e que perdure, porque não dá para você ter uma temporada boa e depois você vai para o precipício. Então, a gente tem que buscar com muita qualidade, muito planejamento, solidificar esse trabalho para que ele perdure. E já estamos aqui há 12 anos e já estamos pensando em 2024, em Paris 2024, o que nós vamos fazer, já planejando, porque essa Olimpíada, praticamente, nós já estamos classificados, já foi feito o trabalho.
O que tem que ser é chegar e jogar as Olimpíadas. Agora já tem que estar pensando no amanhã. Em relação à estrutura, a investimento, como que é aí no país? Nós vivemos uma situação, a gente sempre brinca com essa situação, né? Nós estamos onde nós não deveríamos estar. Nós somos, tipo, nós estamos comendo mortadela e arrotando peru, porque é um país super pobre, nós não temos uma estrutura de seleção, nós não temos um centro de treinamento nosso, nós treinamos no ginásio, a quadra que a gente treina pertence ao Centro Olímpico, que é um órgão do Ministério dos Esportes, é um órgão governamental. Então, se de repente tem uma atividade do governo na quadra, eu não tenho onde treinar. Eu chego lá às vezes de manhã, vai ter um campeonato da escola, sei lá o quê, que é do Ministério da Educação. Não tenho quadra, não treino, porque não me pertence, não é minha. Eu não tenho um centro de treinamento. Então, isso já é uma dificuldade muito grande. O voleibol não é prioridade no país. Hoje o voleibol feminino, sim, é uma referência. A seleção feminina é uma referência, porque existe a Federação Dominicana, que é o órgão responsável pelo voleibol, que é o órgão filiado à Federação Internacional, e ele é responsável pelo voleibol masculino e voleibol de praia. No voleibol feminino, existe um presidente de seleções nacionais, um projeto que é uma pessoa... é um milionário, um cara que se apaixonou pelo voleibol e encampou o voleibol feminino. Então, o voleibol feminino depende dessa pessoa. O voleibol feminino só está onde está graças ao senhor Cristóvão Marti, que é o cara que banca a seleção feminina. Todo o projeto de seleções, da iniciação até o adulto. Ele é que paga o meu salário, não é a Federação Dominicana. Então, a gente fala assim, se não fosse o seu Cristóvão, o voleibol não estaria, feminino não estaria onde está hoje. Então, a nossa estrutura é precária, mas, por exemplo, não me falta bola, não me falta rede, não me falta poste, eu tenho todo o material que eu preciso para trabalhar, mas eu não tenho um centro de treinamento nosso. Uhum. É uma falta grande, é uma dificuldade muito grande. Diferença. Muito grande. João? Eu imaginava essa situação porque eu fui técnico do Elvis Contreras, né? O Contreras, com certeza você conhece aquela figuraça, né? Muito. Como isso vai ficar gravado? Contreras, te amo. Né? Ele jogou aqui na primeira montagem, Taubaté teve 2 montagens, né? E uma antiga, e eu trouxe o Contreras. Aliás, eu fui na Norseca para contratar um canadense. E cheguei lá, vi um baixinho sair 2 metros do chão e colocar a bola quase que no teto do ginásio, eu fiquei impressionado. Falei, eu vou contratar esse baixinho. Quando eu cheguei aqui no Brasil com aquele cara quase que menor que eu, os caras falaram, o João fez alguma burrice, né? Mas ele jogou, hein? Impressionante. Aí depois eu levei ele até lá para Minas, para o Sada, né? Mas eu queria até te perguntar uma coisa, mas com todas essas dificuldades, o brasileiro ele é extremamente adaptável, né? O brasileiro não é... Você, eu acho que não é, né? Você era um bom jogador de voleibol, mas capoeirista você não era. Não era, né? Mas você tem que ter o jogo de cintura, né? E você me falou aí uma comissão técnica que é muito bacana quando a gente junta para poder trabalhar assim com amigos, né? Porque no voleibol, eu chamo que o voleibol é feudo. É feudo, e tem que ser, né? Por exemplo, se o Zé Roberto Guimarães for para um lugar, o feudo do Zé Roberto vai para aquele lugar, né? E se você não constrói uma CT de longas datas, parece que o trabalho não vinga, né? Então, eu acho que você superou essas dificuldades até pela tua comissão técnica, não? Eu, particularmente, João, eu penso dessa maneira também. Eu acho que comissão técnica, óbvio que você quer reunir os melhores profissionais do mundo com você, mas nem sempre os melhores profissionais do mundo são os melhores para você. Então, eu sou muito assim de confiança, de confiar na pessoa que está do meu lado. Eu gosto de ter ao meu lado pessoas que eu confio para trabalhar.
pessoas da minha convivência, pessoas que eu sei que eu vou dormir, vou fechar o olho, e eu estou tranquilo. Eu não gosto de dormir com um olho aberto e outro fechado. O que está fazendo? Então, eu tenho total confiança nas pessoas que trabalham comigo, também lhes dou total liberdade, a gente tem uma relação, além de profissional, muito de confiança, até pode ser piegas, né, de família, mas é uma família, porque eu convivo com essas pessoas mais do que com a minha própria família. Nós estamos praticamente todos os dias juntos. Quando nós viajamos, são 24 horas por dia juntos. Então, eu tenho que confiar nessa pessoa. E confiança você não impõe, né? É uma coisa conquistada. Então, são pessoas que estão comigo de 2, 3, 10, 20 anos, mas são pessoas que estão comigo. Isso que eu acho legal, de ser importante, da gente ter um projeto onde todos participam e todos acreditam. Isso é muito legal. Então, as pessoas que estão comigo, para mim, são as melhores do mundo. São as melhores pessoas do mundo, são as que estão comigo, porque estão acreditando na minha ideia. O fato da gente se adaptar, eu falo sempre com eles. A nossa filosofia aqui é a seguinte, nós temos que fazer o melhor que a gente possa com o que nos dão. Lamentar, nada, nada. Não adianta eu ficar sentado e falar, mas eu não tenho uma quadra, mas eu não tenho isso, mas... Vai adiantar o quê? Não vai me adiantar de nada. Eu não tenho quadra? Eu vou para o quintal, eu vou para a rua, eu vou me virar. Eu tenho que me virar, porque eu tenho que trabalhar. É isso que eu tenho, eu vou ter que fazer o melhor possível com isso que eu tenho. Não adianta sentar e chorar, porque aí não vai adiantar nada mesmo, né? Então, essa é a nossa filosofia aqui. 100% o tempo inteiro. Você tem uma bola? É com uma bola, filho, 100%. Você tem 100 bolas? É com 100 bolas. E vamos embora. Muito legal. Bom, quero mandar um abraço aqui para o Marcão, da nossa comissão técnica, para o Gustavo, para o Breno Silva, que estão acompanhando a live, o Lucas Marques, Adelaide Machado, um grande beijo, o Breno Silva, o Adriano Bittencourt também, que é nosso atleta, a Valcinira de Oliveira, que está sempre nos prestigiando. E tem uma pergunta aqui, João, do nosso amigo Fausto Pisolato. Um forte abraço para o Fausto. Ele pergunta, deixa eu ver a pergunta dele aqui, para o João e para o Marcos, né? Falando agora sobre o pós-pandemia. Qual é a realidade do mercado de jogadores e o perfil das novas equipes adultas? E quem tem um bom trabalho de base será o destaque? Para os dois, por favor. Quer começar? Não, pode falar, João. Marcos, aqui, Marcos, Fausto, todo mundo, né? Aqui o que eu noto é assim, eu estou supondo, né, que eu fiquei afastado todos esses anos de equipe adulta, né? Comecei com a base, notei que a base aqui no Brasil é uma fatia de mercado que está em extinção. O pessoal vai falar, vai me criticar, João, como você fala isso? Mas é verdade, porque eu sei o que essa molecada passa por aí. É um perrengue o que eles passam. E muitos valores, muitos potenciais são perdidos aí quando eles estouram o sub-21. Porque daí é velho para a categoria de base e é muito novo para o adulto. Agora, o que eu noto pós-pandemia é que jogadores de 150 mil, de 200 mil, fatalmente vão ser assim diminuídos. Fatalmente vão, eu acho que ter aquela fuga em massa do país. Agora, eu vejo isso como uma possibilidade de utilização da base para baratear, para ter a possibilidade de você ter 1, 2 atletas de 30 mil, de 40 mil, de 50 mil, né? E poder construir o restante da equipe com toda essa molecada que se perde aí por falta de oportunidade. Porque você bem sabe, né, Marcos, aqui o brasileiro é mediatista. Aqui você falou uma coisa muito importante que você fez aí na República Dominicana, é por isso que eu aposto muito no teu trabalho aí, porque você já criou um trabalho de longo prazo. Então, eu quando voltei aqui para Suzano, até em função da família,
eu pensei exatamente isso. Eu vou criar, não me interessa, mesmo que exista a possibilidade de ter patrocinadores, eu vou me concentrar na fatia de mercado que está deficitária. Porque hoje nós temos um trabalho que é constante, que é o Minas Tênis Clube, né? O SESI tinha um trabalho, mas é meio similar ao nosso, que você vai lá, pega o jogador, traz, o jogador disputa os melhores, depois você cede para equipes adultas, né? O Sada Cruzeiro já tem um expressinho aí, mas também não tem todo o trabalho que o Minas tem de formação. Então, tem poucas equipes. E aqui em São Paulo, tem menos equipes ainda. O Paraná, o Rio Grande do Sul acabou. O Paraná tem, assim, um material humano fantástico, mas tem poucas equipes, campeonatos muito fracos, campeonatos que eu digo assim, campeonatos regionais fracos no Paraná, apesar de ter a Taça Paraná, que é um campeonato muito legal, que reúne jogadores de tudo quanto é lugar. Uhum. Então, para eu ser objetivo, eu acredito que a pandemia ela não vai abater sobre a classe de base. Ela vai abater lá nos figurões, realmente. Eu acho que nos times de maior investimento, esses times, verdadeiramente, eles vão sentir e eles vão ter que entrar num processo de renovação. Isso eu tenho falado já há meses atrás, e tanto prova que hoje ou ontem, eu tive conversando com o técnico do SESI, o Thiago Misael, e ele me disse que ele saiu do SESI agora, né? Mas ele falou que até o momento, até a última informação que ele teve, é que o SESI vai ficar realmente somente com 2, né? O Murilo e mais alguém do adulto, e o restante vai ser a molecada. Só que o que eu estou notando é que tem menino aqui que, ao invés de aproveitar o momento e ficar no Brasil, aonde eles poderão e terão uma chance maior de ser utilizados, eles estão tentando rapar fora para Portugal, para outros lugares, para passar maior dificuldade ainda do que eles passariam nesse momento no país, entendeu? Então, Fausto, para responder, eu acho que a pandemia ela não vai implicar tanto no trabalho de base, mas ela vai automaticamente estourar nos maiores salários. Eu acho que os maiores salários é o que vão ter que pagar o preço da pandemia. Marcos, por favor, as considerações. Bom, eu acho assim, em se falando de Brasil, né, a gente poderia ficar aqui discutindo horas algumas situações que acontecem no Brasil. Nós tivemos agora a última Superliga, onde algumas equipes ainda devem salários, né? Algumas equipes já no meio do caminho já estavam em crise, já devendo 3, 4 meses de salários, e eu acho que a pandemia veio a agravar uma situação que já estava a caminho de, né? Não é uma coisa que ia ser novidade, algumas coisas já estavam praticamente todo mundo sabia que ia acontecer. Então você tem agora uma parada por uma situação, por uma pandemia, que não é uma situação normal, óbvio. Eu acho que a grande oportunidade para as coisas se realinharem, porque nós estamos vivendo uma realidade totalmente diferente ou fora da realidade do que o Brasil comporta. Então você tinha poucas pessoas ganhando muito dinheiro, e muita gente ganhando nada praticamente, né? E hoje em dia você via salários aí de jogadoras e jogadores astronômicos totalmente fora da realidade do que é o Brasil. Meninas ou meninos com pouca idade já querendo salários exorbitantes. Empresários, principalmente, né? A entrada de empresários que passou a ser alguma coisa que era para ser benéfica, porque eu acho que tudo tem que se melhorar, tem que ser profissionalizado, mas
uma enxurrada de pessoas mal intencionadas, isso prejudicou Posso demais. falar uma coisinha, Marcos? Te cortando? Lógico. Eu compartilho da mesma opinião. Aliás, eu, Giovanni, Serginho, Marcelo Negrão e vários. Mas só que eu não sou Marcelo Negrão nem Giovanni, né? E nem Serginho. Então, você imagina como que é o meu campo de trabalho, porque eu falo isso há vários anos. Procurador deveria beneficiar o voleibol brasileiro. Como eu falo isso, eu sou o técnico que não presta, eu sou o técnico que precisa ser trocado nos clubes grandes. Por quê? Porque eu vou ser aquele técnico que vai desvalorizar o produto, vai falar que está pagando fulano que vale X, vai estar pagando lá, e daí o cara pensa, soma no percentual que o cara recebe, vira e fala assim, nossa, o cara tem tempo, né? Porque eu estou dentro da quadra, o cara senta do lado do dono da equipe e fala, esse técnico, ele, precisamos tirá-lo, é ele que está atrapalhando. Então, pode continuar, só queria falar isso. Eu acho que, assim, existem profissionais excelentes. Como em toda área, você tem médicos excelentes, você tem picareta, né? O empresário é uma figura que, com o aumento do voleibol, a profissionalização do voleibol, ele passa a ser uma figura importante desde que ele se preocupe realmente com o atleta. Você está levando um atleta para fora da sua casa, então você tem que cuidar dele, da alimentação dele, se ele está sendo bem cuidado, se ele está trabalhando, se ele está... enfim, todas as dificuldades que ele possa ter, você está ali para que ele não tenha essas dificuldades. Poucos trabalham dessa forma, com seriedade. Existem, mas não são todos. Tem muito empresário que só aparece no clube no dia de assinar o contrato e, só vai voltar a falar com o atleta quando ele tiver que renovar o contrato ou ir para outro clube. Tem vários, assim. E quando o atleta está lá em dificuldade, não quer nem saber, não dá uma ligação nem para saber o que está acontecendo ou não. Como tem empresários que realmente se preocupam com o atleta. Eu conheço alguns bons, que investem no atleta, se preocupam realmente com o atleta, mas muitos, enfim. Então eu acho que a pandemia, se a gente souber aproveitar, você pode acabar situando os atletas numa realidade mais brasileira. Você pode começar a construir algumas situações diferentes. O nosso grande problema é que o voleibol, não só o voleibol, o esporte não é prioridade no país, não existe cultura esportiva no país. Então, o nível de investimentos vai cair. Você vai ter poucos investimentos ou poucas pessoas buscando o esporte como uma maneira de investimento. Quando deveria ser totalmente o contrário, o esporte tem que andar de mãos dadas com a saúde e com a educação. Porque eles se complementam, é impossível você separar essas situações. Só que o nível de investimentos vai cair, porque o empresário vai ter que buscar a sobrevivência dele. Então, a gente tem que valorizar as pessoas que querem investir no esporte, não querer, num primeiro momento, esgotar a fonte, é melhor pingar do que secar, e trabalhar dentro da realidade. Não é essa, não sei, mas não é possível que uma pessoa com 10 mil reais por mês não consiga viver bem no Brasil. Nós estamos falando de um contrato de 120 mil reais por ano, né? Então, não é possível, é pouco. Eu acho dinheiro pra caramba. Eu também acho. R$10 por mês. Agora você não vê, você vê aí gente falando aí que, não, por isso aí eu não jogo. Isso aí eu não saio nem da minha casa. Então é uma coisa difícil, né? Difícil. Com certeza. Deve ser o Contreras. Deve ser o Contreras já te ligando, falando, o que esse cara tá falando? Sai da live. Pode ter certeza que é o Contreras. Bom, quero mandar um abraço para... Pode falar, Jô. Não, você falou, não é só atleta de 10 mil, não. É impressionante como na categoria de base tem garota em que recebe bem e é só dessa forma. Na hora de receber, nossa, o meu salário faltou R$10. E os R$10? Tá vindo?
É dessa forma. Eles não têm a visão de tipo assim, que se dane os meus R$ 10. Deixa eu aprender a jogar isso daqui. Né? Na hora que eu aprender a estourar, eu não vou falar de R$ 10, eu vou falar de muito mais. Né? Agora, você imagina, então, o atleta de 10 mil que você está falando que não quer sair de casa, você imagina, então, como eu tenho razão, que a pandemia vai estourar nos que ganham 80, 50, e que não vão querer diminuir. Então, esse pessoal vai ser uma evasão daqui. Talvez esse ano, né? Porque o Renan vai ficar de olho em quem está aqui, né? Então, todo mundo tem a visão olímpica, né? Então, talvez esse ano ainda segure. Bom, João, quero mandar aqui um abraço para o Paulinho, que está na audiência aqui, marcou época em Suzano, fez uma live com a gente recente. Um forte abraço para o Paulinho, para a Samira, para o Henrique Massotti, também, que acompanha todas as nossas lives, e dizer que já temos os vencedores aqui do nosso sorteio e que já iremos divulgar. Ô, Marcos, por favor, eu queria que você comentasse sobre a ponteira Brayden Martinez, que joga pelo Praia Clube, aqui de Uberlândia, e que foi um dos destaques da República Dominicana, que garantiu a vaga para os Jogos de Tóquio, né? Ela fez 67 pontos em 3 jogos. Como foi isso aí? Bom, a Brayden é uma menina que, ela, desde pequena, ela está acostumada a fazer muitos pontos. Aliás, se você pegar o histórico dela, é uma menina que, Campeonato Mundial Infanto, foi maior pontuadora, melhor ponteira, Campeonato Mundial Juvenil, Campeonato Mundial Sub-23, todo campeonato que ela participa, ela é sempre uma das maiores pontuadoras. Mas a Brayden Martinez é uma das meninas que faz parte de uma geração que foi campeã mundial em 2015. Dentro dessa renovação, a Brayden Martinez, com 15 anos, já fazia parte da equipe adulta. Eu levei ela para uma Copa do Mundo. É uma menina que, desde muito pequena, tem conquistado um espaço importante através do trabalho dela. É uma menina muito responsável, que sabe da responsabilidade dela, mas é uma ponteira de 2,1 m, uma raridade, né? Mas uma menina que a gente tem investido muito desde muito pouca idade, mas que faz parte de uma geração que desde muito cedo está acostumada a conquistar, a ganhar, esse trabalho de mentalização, de você saber que você pode, numa equipe sem camisa, sem tradição, sem força de camisa, peso de camisa, nós somos campeões do mundo, ganhando a final do Brasil. Então, é uma geração que vem sendo trabalhada nesse sentido, da gente estar otimizando as possibilidades para elas na seleção adulta, não só para ela, mas como uma geração toda aí, e faz parte dessa filosofia nossa de estar valorizando a nossa base. É uma menina sensacional, trabalhadora, estudiosa, isso é muito importante, não deixa de lado os seus estudos, mas que desde muito cedo, uma menina que hoje tem 23 anos, mas já tem 8 anos de seleção adulta, internacionalmente, já com bastante bagagem. Muito bem. Quero mandar um abraço para o João. Marcelo, pode falar. O Marcos também tem uma musa, né? A Fernandes. Como ela chama mesmo? A Winifred Fernandes. A Winifred ela não faz mais parte da seleção. Não faz mais? Não faz mais. Virou modelo. Ela, na verdade, assim, ela passou por problemas pessoais, ela teve um problema muito grande, assim, muito nova, mais problemas na casa dela, tudo, ela decidiu parar de jogar voleibol, se casou, e está vivendo com a família dela, enfim, numa cidade aqui próxima, mas o voleibol já não era a prioridade na vida dela. Bom, João, quero mandar aqui um abraço em nome do Hospital Santa Maria para o Fábio Santana, que está na audiência, um dos parceiros do Vôlei Mania. E, Marcos, eu queria te perguntar sobre a sondagem que rolou ultimamente, sobre a sua saída da seleção para assumir o SESI Bauru. Você até usou suas redes sociais para esclarecer os fatos, mas conta para a gente aqui como foi essa condição, o que aconteceu, se de fato chegou a proposta, como foi isso aí? Não, realmente foi o que eu falei no comunicado, né? Porque começaram a me ligar alguns repórteres, tudo, começaram a me ligar, perguntar se eu iria assumir, saiu desvinculado, inclusive, que eu já estava montando a seleção, o time de Bauru, que eu já tinha contratado jogadoras, enfim. Bauru é um projeto que eu tenho muito carinho, eu trabalhei no Bauru na temporada 2016, 2017,
É um projeto que eu tenho muito carinho, me apaixonei pela cidade, as pessoas que estão à frente do projeto, que hoje está junto, SESI Bauru, né? O SESI está junto hoje como parceiro, o Reinaldo, o Adriano, que são as pessoas que estão à frente do projeto lá. Quando me levaram, nós tivemos uma convivência fantástica e acabamos não renovando naquela sequência, né? E o projeto continuou. E aí, quando surgiu a ideia de começar a vincular notícias, tudo, e eu particularmente mantenho conversas com as pessoas de Bauru pelo carinho que eu tenho, mas não surgiu nenhum convite, nenhum momento. Nada oficial. Nada oficial, não. A gente nunca conversou sobre essa possibilidade. Mesmo porque eu não deixaria a seleção dominicana, né? Eu teria que fazer um trabalho conjunto. Na temporada de clubes eu estaria no Brasil, na temporada de seleção eu estaria na República Dominicana. Como foi que aconteceu naquela época, como muitos técnicos do mundo fazem, né? Mas não surgiu essa ideia. Inclusive eu quis esclarecer justamente em respeito ao Anderson, que é o técnico de Bauru, renovou seu contrato, é um profissional que tem feito um ótimo trabalho lá, e eu particularmente tenho comigo, assim, eu não converso com time nenhum que tenha um técnico, não me agrada essa ideia. Se você tem uma pessoa, um profissional trabalhando aí com você, não tem por que você estar conversando com outro. Eu acho que acabou a temporada, você não vai renovar o contrato, ok. Estamos todos à disposição. Para mim seria uma honra voltar para Bauru, seria muita felicidade, como qualquer outro projeto sério no Brasil, seria super interessante para mim como profissional. Mas eu, particularmente, não gosto dessa situação de você estar conversando com clubes que já tenham profissionais trabalhando. Perfeito. João, tem um comentário? Eu posso seguir? Claro, sem dúvida, sempre tem. É muito legal essa posição, por isso que eu acompanho esse menino. Vou chamar de menino, porque eu estou velho, né? Marcão, nós chegamos a exportar ao futebol alongamento, preparação física, gestão, diversas outras coisas. Já teve até, esqueci o nome do antigo treinador do Corinthians, que lá na época da Repórter, ele vinha aqui, o técnico do futebol do Corinthians, vinha até Suzano fazer estágio, como que a gente treinava, como que, sabe? Quer dizer, nós exportamos muita coisa ao futebol. Só que nós pegamos uma coisinha do futebol muito ruim, que é exatamente começar a pensar em dança da cadeira do treinador. Entendeu? Coisa que, na minha opinião, massacra o futebol brasileiro. O cara chega... Você já viu algum trabalho ser de 2 semanas? Então, o cara chega num clube, passa 2 semanas, aí se ele ganhar o jogo, ele é bom pra caramba. Se ele perder, o trabalho dele não presta, precisamos ficar de olho. O voleibol, a gente trabalha há 1 ano e não consegue implantar uma filosofia. No futebol, eles trabalham 2 semanas e já está sob condição de risco de substituir. Por isso que o futebol brasileiro vai sempre cada vez mais para baixo. Com certeza. Marcos, eu queria que você falasse, você que trabalha com a seleção feminina, na questão dos salários, da premiação, né, masculina e feminina. Eu acho que depois de um certo período, meio que se equiparou, né? Você acha qual é o próximo objetivo, ou ainda tem muito que melhorar? Como está essa diferença do vôlei feminino para masculino em relação a investimentos e premiação? Eu acho que a nível de investimentos em clubes já está muito equiparado, está muito parecido. Então você tem, aliás, você tem clubes femininos com orçamentos até maiores que masculinos, principalmente na Europa. Você tem clubes milionários no voleibol feminino. A nível de seleção, hoje já existe, está equiparado, né? Mas por muitos anos a Liga Mundial, que era o masculino, pagava muito mais que o Grand Prix, muito mais. Era uma diferença gritante. Isso sempre foi motivo de muito protesto, principalmente das meninas, né? Porque não tem sentido. Se você tinha patrocinadores, você tinha visibilidade da mesma forma, por que essa diferenciação? Então, hoje já isso foi corrigido. A premiação é igual do feminino e do masculino, e eu acho que nada mais justo, porque a visibilidade é a mesma, os patrocinadores existem, eles estão aí,
E você vê que em clubes hoje os orçamentos do voleibol feminino às vezes superam até do masculino. Você tem jogadoras hoje ganhando no mesmo nível que o voleibol masculino. E eu acho que nada mais justo, porque o trabalho é o mesmo, a dedicação é a mesma, o esporte é o mesmo, né? Então, por que essa diferença? Com certeza. João? Inclusive aqui no Brasil também já tem alguns investimentos bem elevados, né? Eu queria até voltar para o papo de Bauru, mas não falar de treinador. Eu creio que você esteja naquele grupo, né, de jogadores do passado, com Zé Izar, Lampa e companhia. Será que você está no grupo? Se você não tiver e me permitir, eu vou te acrescentar hoje, viu? Me manda o teu zap para você entrar. É ao vivo, hein? É a turma de Jaú, nossa, Palmito, Jabá e Luiz companhia. Omar, Então, Luiz Omar. Outro grande treinador do feminino aí, Luiz Omar, está lá no grupo também. Com certeza, se aqueles vagabundos não estiverem assistindo a live, essa live vai ser enviada para eles. Caminhada para eles. Só para descer goela abaixo. Pode ter certeza disso. Muito Agora, bem. eu queria fazer uma pergunta dificílima para ele, viu, Marcelo? Manda lá. Dificílima. Claro que você pode ter toda a sutileza para responder. Eu prefiro até não opinar, porque a minha sutileza é um elefante andando numa loja de cristal, né, Marcos? Você sabe. Mas, Tiffany, eu não entendo nada de fisiologia, mas você já pensou se, na época, Mike Tyson resolvesse trocar de sexo? Quem que seria a mulher que entraria lá no ringue com aquele cara? Você entendeu? Então já dei minha opinião. Agora, queria escutar a tua nesse contexto todo. Bom, eu particularmente, assim, eu acho que sem preconceito, sem nada, eu acho que é algo que nós carecemos de informação, primeiro de tudo. Eu, particularmente, como você falou, você não é fisiologista, nem eu sou, não é a minha profissão, não tenho base científica para discutir. Eu acho que as pessoas que permitiram a ela, que deram um aval para que ela jogasse, teriam que se embasar em algo científico e ter essa discussão um pouquinho mais ampla. Ponto. A partir do momento que ela foi liberada para jogar, ela, a pessoa, a Tiffany, não tem culpa nenhuma. Ela não tem... lhe foi permitido jogar, lhe deram a permissão, então ela está fazendo o que ela sabe fazer, o que ela gosta de fazer e o que ela sente que ela pode fazer. Ela não tem culpa nenhuma. Então, se a regra permite, tem que jogar. Tem que jogar. Eu acho que o erro está em quem permitiu a regra sem estudos aprofundados. É uma opinião minha que estou de fora. Eu não sei se esses estudos foram aprofundados, porque eu também não tenho essa informação. De repente, se os estudos foram aprofundados e liberaram ela para jogar, ok, ela está dentro da regra, ela não tem culpa nenhuma. Qualquer pessoa, estabeleceu-se uma regra, um critério, e ela cumpre o critério, ok. Agora, ela está jogando a Superliga, um pecado, ela não pode jogar outras competições. Então, aí você já tem uma situação antagônica, né? Por que ela pode jogar umas competições e outras não? Agora, eu acho um pecado, um massacre que fizeram com relação à pessoa, porque ela não tem culpa nenhuma, é uma pessoa excelente, é uma profissional exemplar, trabalhadora, um ser humano que está trabalhando todos os dias, está defendendo o seu lado também de profissional, é a sua profissão, é o que ela faz. Então, eu acho que passa a ser injusto a gente querer execrar uma situação que lhe foi permitida. Então, não existe culpa para ela, pelo contrário, ela está dentro da regra. Muito bem. Mandar um abraço aqui para o Marcílio Lima, ele disse que é de Araçatuba e jogou como jogador e Piracicaba como técnico. Um forte abraço para o Marcílio. Agora uma pergunta para o João e outra para o Marcos.
Primeiro Eu por fui Marcos. técnico do Marcílio. Marcelo jogou comigo em Araçatuba. E eu abraço, fui Marcílio. técnico dessa praga que tá vendo aí. O Marcos, muita gente perguntando se você um dia tem o sonho de treinar a seleção brasileira de vôlei. E emendando aqui o Marcão, nosso da comissão técnica, pergunta se você pensou já em levar brasileiras e de repente realizar um processo de naturalização com as brasileiras. Bom, respondendo à segunda pergunta, o meu presidente aqui é totalmente contra a naturalização de jogadoras. E eu também. Eu acho que é você depreciar o trabalho de um país. Entendeu? Eu, por exemplo, não vejo sentido, por exemplo, não é criticar porque o Leal está jogando no Brasil. O Leal é brasileiro hoje, tem, dentro da regra, da condição da regra. Mas eu não me conformo, por exemplo, de você ver um Leão, um cubano, excepcional jogador, jogando na Polônia. A Polônia foi campeã olímpica. Não é possível que você não consiga fazer uma seleção com jogadores do seu país. Entendeu? Então, porque virou um pouco meio que banal a naturalização. Não é uma coisa que a pessoa mudou para o país, abraçou aquele país como seu país, ela vive no país. Não, a naturalização virou algo de compra, você está comprando o jogador. Então eu sou contra isso, eu particularmente sou contra você comprar jogador que não abraçou o país. Eu não sei nem se ele fala polonês, se ele canta o hino da Polônia, enfim. É uma situação particular, entendeu? É um pensamento meu. Agora, sem dentro do princípio da regra. Existe uma regra, ele cumpriu a regra, está dentro da regra? O que você vai fazer? A regra é essa. Nós aqui, o meu presidente não tem simpatia por essa política. Então, a gente nunca você vai ver, enquanto o meu presidente for o presidente do projeto de seleções, você nunca vai ver uma jogadora naturalizada jogando pela República Dominicana. Ponto. Quanto a dirigir a seleção brasileira, eu acho que qualquer profissional sonha em dirigir a seleção do seu país. E eu não sou diferente. Não vou te falar que eu trabalho para ser técnico da seleção brasileira, que o meu objetivo da vida é ser técnico da seleção brasileira. Não, meu objetivo da vida é trabalhar, ser respeitado e amanhã sempre ser melhor que hoje. Se um dia eu tiver o convite de ser técnico de uma seleção brasileira, eu quero estar preparado para o desafio. Hoje eu me sinto um profissional preparado para esse desafio, um grande desafio. Você ser técnico de uma seleção que é referência mundial no voleibol. Mas a seleção brasileira hoje tem um técnico, José Roberto Guimarães, que é uma pessoa, não precisa nem falar os adjetivos, né? Uma pessoa totalmente capacitada, um cara que tem 3 medalhas olímpicas, ninguém ganha 3 medalhas olímpicas sem trabalho, né? Não cai no colo, né, de 3 pessoas, de uma pessoa, isso. E se ele quiser ficar 100 anos mais na frente da seleção brasileira, ele tem gabarito para isso. Então, se um dia pintar uma oportunidade, e eu me coloco entre os técnicos, como muitos brasileiros têm condições, eu me sinto capacitado. Muito bem. João, para você agora, o Marcos Aurélio quer saber quais ensinamentos você obteve quando trabalhou na equipe do Mato Grosso. João está sem áudio? João está sem áudio. Voltou? Voltou? O Marcos, enquanto isso, responde aqui a do André Agostini. Ele quer que você faça um comparativo entre a seleção cubana e a dominicana, até o João voltar. Bom, a seleção cubana é uma seleção que até hoje é considerada a melhor de todos os tempos, né? Não a seleção, uma geração que foi tricampeã olímpica, que o voleibol cubano era referência no mundo, é uma escola fantástica de voleibol força, né? Um voleibol que ganhou 3 Olimpíadas consecutivas, e olha, não ganhou 5 porque eles ficaram de fora de Los Angeles e de Seul por boicote, mas seria praticamente a mesma geração e poderia ter tido a chance de ganhar 5. Mas, enfim, eu acho que a grande semelhança primeiro, o porte físico, né, que as jogadoras da região do Caribe são mais ou menos semelhantes, são jogadoras negras, fortes, com muita saltabilidade, mas a semelhança, mais ou menos, hoje já nem tanta, né?
Mas, na época, o voleibol dominicano foi praticamente inteiro construído na escola cubana. Todos os treinadores e técnicos que começaram o voleibol aqui na República Dominicana vieram da escola cubana. Então, por isso, essa proximidade. Muito bem. João, já podemos responder? Estão me escutando? Agora sim. Agora sim. Fala sobre o Mato Grosso, João. Então, só que antes eu queria só falar para o Marcos que eu também acho que vai chegar o momento que o Zé vai parar. Então, da minha parte, eu aposto em você aí, Marcão. Tá bom? Aposto em você aí. Nossa, Mato Grosso, você sabe que eu sou o rei de chegar nos lugares sem nada, né? E eu cheguei no Mato Grosso achando que em Cuiabá eu ia me dar muito bem, porque tem um ginásio de esportes fantástico, fantástico. É um ginásio de esportes para 11 mil pessoas, que é o Aecim Tocantins. Só que, claro, né? Como toda a minha história, nada é muito fácil. Só que eu não poderia usar para treinamento. E a gente ia disputar uma Superliga de 17 equipes. Foi a única Superliga, foi 2009, 2010, pela Funvic, pelo time lá, da patrocinadora lá de Taubaté. E eu estava no meio do fogo cruzado, Marcos, governo do estado e prefeitura de Cuiabá. O prefeito de Cuiabá queria ser governador. Eu fiquei no meio de um fogo cruzado, que eu terminei preparando a equipe de molecada, tinha 3 adultos. Um jogou com você, eu acho, que era o Fabi, levantador. Fabiano, sim, levantador sim. loirinho. O Anjinho, né? Uhum. Isso, Fabiano, o Ney, central, e o Vitão. O resto era uma molecada que estava jogando e que simplesmente eu tive que treinar numa quadra de areia, com 50 graus em cima, e exatamente como você falou, com 6 bolas, e quando a bola caía pelo muro, a tiazinha não devolvia. Então a gente ficava com 5, e assim sucessivamente. Só que o que eu fiz, Marcão? Eu botei os jogos da Superliga às 19 horas no Aecim. 19 horas. A sensação térmica era de 52 graus lá dentro. Ninguém conseguia jogar. Aí eu fiz 11 3-2 com o Giba pelo Sky. Tudo porque ninguém aguentava jogar em Cuiabá, né? Mas foi uma passagem difícil, mas de muita aprendizagem, muita. Imagina. Muito legal. Vou mandar um abraço aqui para Jacareí, João. Tem pessoal de Jacareí na audiência. O Robson Messias diz que muita saudade de acompanhar a trajetória do Suzano. O João Alberto Benites falou que sempre trabalhou com você, João, e que você é um exemplo de treinador da seleção brasileira. Muito bacana. João, para chegar na reta final aqui da live, antes de eu anunciar os vencedores, que já estão nos comentários, tem alguma história de bastidores, de resenha com o Marcão aí, para a gente ir para a reta final? É melhor não, né? Eu não sei a situação do Marcão. Eu estou aqui, a minha esposa está aqui do lado, então vai ser terrível. Mas o Marcão aí nas resenhas dele o Marcão não jogou aqui em Suzano, né? Não. Você não passou. Não. Jogamos. Acho que não ter tentado, mas. Mas de onde vem essa amizade aí? Contra. Jogamos contra. Jogando contra. Muitas vezes. Muitas vezes. E como que era o João jogador, Marcão? Muitas vezes. Não, o João era técnico. Não. Como técnico. Eu já fui treinador. Já era treinador. Eu jogava. Eu tô meio velho, eu fui técnico. Nossa, eu fui técnico do Magal. Do Navajas. Você imagina, então, a minha idade. Aliás, eu vou falar a verdade para vocês. Falando com vocês aqui, tendo cãibra nas 2 pernas. Se por acaso eu sair... Viu? Tô tendo cãibra. Bom, pessoal, quero anunciar aqui os vencedores. Pode falar, João. Fiquei muito... Acho que tá já picotando. Tá picotando. Voltou? O áudio dele tá picotando.
Agora foi. Agora sim. Estão me ouvindo? Deu um sinal. Voltou? Agora, Tira desse fone. agora voltou. Vou anunciar aqui os vencedores do nosso sorteio. Quem ganhou os produtos da GTEx Brasil, que participou aqui do nosso sorteio aqui nos comentários das lives, foram a Adelaide Machado, a Samira Araújo Rangel e o Kiko Takimoto. Vamos deixar no comentário aqui como para fazer para retirar o prêmio e vamos entrar em contato. Pessoal, chegando à reta final aí, o Marcão, por favor, deixe suas considerações, seus abraços, e o João, a mesma coisa, se possível. Bom, primeiro agradecer vocês pelo convite, da gente estar trocando essa ideia, batendo esse papo aqui, matando a saudade. Agradecer as pessoas que acompanharam a live, pessoas... Muito bacana. Muito legal, alguns amigos, revendo alguns amigos. E é sempre importante, a gente está conversando de voleibol, a gente está trocando ideia, é o nosso esporte, é o que a gente faz, é o que a gente gosta. Então, a gente está num momento aí que é o que nos permite fazer. E essa nova ferramenta que a gente acabou descobrindo tem aproximado muitas pessoas, né? Isso está sendo muito legal. E você aproxima distâncias aí. Eu, de repente, estou conversando mais virtualmente com o João, que a gente se conhece de não sei quantos anos, do que quando a gente está normalmente, né? Então tem sido muito legal isso. Legal. João? Eu queria desejar, assim, muito sucesso ao Marcão. Vou estar acompanhando aí, se Deus quiser, a República Dominicana, que eu aprendi a gostar até pelo próprio Contreras, né, antes do Marcão ir, e vou estar na torcida por ele. Peço a Deus que realmente sempre esteja te iluminando, Marcos, tá? E, claro, como sempre, né, Marcelo? Opa. Eu não poderia deixar de finalizar, só que hoje não é entrada de Suzano, não. Hoje é Caribe! Deixa eu só... O Alexandre Pecassi está mandando um abraço para o João. Comenzamos inicialmente un grupo de amigos profesionales en diferentes áreas. Nos Muito unía el legal. amor por la Muito música. obrigado, Marcão. Olha! Valeu. Vamos no Caribe! Y vino y apoyó. Abraço, pessoal. Valeu, Obrigado. Marcão! Fica com Deus. Obrigado, meu irmão. Abraço. Valeu, galera. Até a próxima live. Abraço. El son es especial, no solamente la música, sino el baile. Jungle.